Pois é, Peruíbe tenta se recuperar aí dos transtornos, mas as marcas deixadas por esse temporal são profundas. A gente vai então direto para lá conversar com o nosso repórter Jean Sgarbi, que atualiza então a situação nesse momento em Peruíbe, né, Jean? Bom dia para você. A gente está vendo que a água continua num nível alto por aí, né? Exatamente, Adriana. Bom dia para você, para todos ligados no Fala Brasil. Mas se a gente pode dar uma notícia boa, é que a água, na verdade, nesse ponto onde a gente está, no Jardim Caraguava, ela estava passando da cintura. Ou seja, a água começou a escoar, só que ainda assim prejudica ainda muitos moradores. E existem pontos, não só aqui no Jardim Caraguava, como também no Jardim Ribamar e no Jardim das Flores, em que a água passa da altura do peito e ainda só pode se andar de barco. Aliás, muitos moradores por aqui têm ajudado as pessoas que perderam tudo exatamente de barco, caminhando de um lado para o outro, levando doações. Mas a gente vê aqui, ó, nessa rua, inclusive nas imagens do cinegrafista Ademir Orfei, as pessoas ainda retirando o pertence das casas. Isso porque a água, como eu disse, ela começou a escoar agora pela manhã. A maré desceu um pouco, os moradores inclusive informaram, né, uma maneira que eles veem aqui no bairro, que eu mostro para vocês daqui a pouquinho, de como que eles sabem que essa maré começou a baixar. Só que a situação ainda é muito crítica, as pessoas precisam andar na água e conseguem agora entrar nas casas para pelo menos ver o que restou, né, o que sobrou depois dessa forte enxurrada e as enchentes que atingiram Peruíbe. 463 pessoas permanecem em abrigos e 60 pets foram resgatados. Todos eles recebem atendimento, tanto as pessoas com serviços de atendimento de urgência nesses abrigos e também da assistência social. Afinal, as pessoas perderam tudo e agora começam até aí o pós-tragédia para poder mostrar e também ajudar as pessoas a se reerguerem depois dessa situação e também o Centro de Controle de Zoonoses também presente nesses abrigos para poder cuidar desses pets que estão espalhados por todos os lados. Por aqui o comércio ficou parado, ficou fechado por 3 dias. Eles conseguiram agora reabrir o comércio para poder trabalhar novamente e muitas pessoas perderam muitas coisas dentro dos comércios. As pessoas preocupadas porque a água não baixava, inclusive ó, nesse ponto a gente vê uma casa de rações que termina aí de lavar o estrago que aconteceu. Uma notícia da Defesa Civil, não há previsão de chuvas para esses próximos dias. Hoje, inclusive, faz muito calor aqui em Peruíbe, o que deve ajudar o escoamento da água. Também teve deslizamentos em Peruíbe, mas nenhum que tenha atingido as casas, viu? Fabiana, tem uma pergunta? Ô Jean, tudo bem com vocês? Na medida do possível, vocês vão aí, né, se reestabelecendo, voltando um pouquinho ali ao trabalho. Que bom, que boa notícia da Defesa Civil de que não há previsão de temporal. Então dá para escoar um pouco essa água, dá para ir tentando voltar. Nos chamou muito a atenção, a gente olhando daqui, viu, Jean? As pessoas carregando quadros, tentando tirar as coisas das casas. Isso nos chama a atenção e a gente se coloca aí na posição de vocês. O que eu queria é que você localizasse para o Brasil todo. Aí é uma cidade litorânea muito conhecida e muito procurada nas férias agora, né? Onde é que você está? É um bairro em específico? Você falou também dos deslizamentos de terra, sobre o risco agora nesse momento e a preocupação, é claro, também para isso. Onde é que você está em relação, por exemplo, à praia onde os turistas vão? Né? Localize também para a gente, mais ou menos aí, dos pontos que a gente conhece muito bem, de Guarujá, Santos. Onde é que vocês ficam aí nessa geografia? Conta para a gente, Jean. Fabiana, Peruíbe fica mais ao lado do litoral sul, né? Próximo de cidades como Pedro de Toledo, mais próximo de Cananéia do que, por exemplo, de Santos. A gente está aqui a cerca de 2 horas de Santos e também um pouco longe da praia. Aqui no Jardim Caraguava, os bairros que foram atingidos pelas chuvas, eles ficam mais próximos da parte do morro, da Serra do Mar, que acaba cortando aqui o litoral de São Paulo. Por isso, a situação aqui não é grande parte por causa do mar. Sim, é por causa do mar, por causa do escoamento do esgoto. Mas aqui a grande dificuldade, principalmente quando a chuva caiu muito forte, 263 milímetros em 24 horas. Para janeiro todo era 236 milímetros o esperado e tudo isso caiu em apenas um dia. E como esses bairros eles são rodeados de rios, esses rios começam a encher, a maré não baixa e aí essa água não tem para onde ir. O escoamento não sai para o mar, não sai para os rios, mas a gente está muito próximo de uma região de morro e também a cerca de 2 horas de Santos,
de Guarujá até um pouco mais, cerca de 3 horas. A gente fica mais para o lado do litoral sul e também aí cerca de 20, 30 minutos da praia. E eu quero também mostrar uma situação, porque os moradores explicaram para a gente que quando essas enchentes ocorrem, porque não é difícil isso acontecer, claro que com a chuva que caiu 263 milímetros, é muita água para qualquer lugar, só que essa região ela já tem esse problema já há muito tempo. 2019 teve uma enchente muito forte que atingiu aqui a cidade, inclusive a gente teve por aqui, só que o que os moradores informaram, por esse lado onde vocês viram a imagem do pessoal tirando os pertences de dentro da casa, a água ainda está alta, estava passando da altura da cintura, só que se a gente for para uma rua para o lado aqui, a gente já pode ver que aqui já não tem mais água. Essa rua estava completamente alagada, ninguém conseguia transitar, os comércios não conseguiam abrir também, só que por essa rua, os moradores falam que a maré começou a baixar, ou seja, não só a informação da Defesa Civil, como também a informação dos moradores é de que sem a chuva e agora com a maré baixando, a gente espera que essa situação melhore. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ótimo, ótimo registro nessa manhã de sábado, até para a gente acreditar, né, nesse alívio para os moradores aí dessa região, bem encostadinha nos morros de Peruíbe. Jean, muito obrigada, ótimo trabalho para você e para toda a nossa equipe, nosso jornalismo, que tem mostrado tão fielmente o cenário no litoral paulista e também trazendo a atualização aqui nessa manhã de sábado. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês aí.